São 13 horas e 15 minutos do dia 12 de agosto de 2000. No fundo do mar de Barents, a 107 metros de profundidade, um homem escreve no escuro. São 23 de nós aqui. Nenhum de nós pode subir à superfície. O bilhete foi escrito pelo capitão-tenente Dmitry Kolesnikov, 27 anos. Ele era oficial do submarino nuclear K-141, chamado Kursk. Era considerado o navio de guerra mais poderoso da frota do norte russa. O Kursk tinha 154 metros de comprimento e deslocava 24 mil toneladas. Sua tripulação era composta por 118 homens. O comandante era o capitão Gennady Lyashin, veterano com 20 anos de serviço submarino. Em agosto de 2000, a Marinha Russa organizou seu maior exercício naval desde o fim da União Soviética. 24 navios participaram das manobras no Mar de Barents. O Kursk era a peça central do exercício. Na manhã de 12 de agosto, o Kursk se preparava para lançar torpedos de treinamento contra o cruzador Admiral Kuznetsov. Era um exercício de rotina. Lyashin tinha executado manobras iguais dezenas de vezes. Às 11h28, sensores sísmicos na Noruega e no Alasca registram uma explosão. O torpedo número 6576A falhou no compartimento 4. 2 segundos depois, o combustível de peróxido de hidrogênio entrou em colapso. 135 segundos depois, uma segunda explosão. A magnitude equivalia a entre 3 e 7 toneladas de TNT. Os primeiros 4 compartimentos foram destruídos em segundos. Lyashin e 94 tripulantes morreram ali. O Kursk atingiu o fundo a 107 metros de profundidade. 23 homens sobreviveram nos compartimentos da popa, entre eles Dmitry Kolesnikov. Eles fecharam as escotilhas e esperaram. O governo russo sabia da posição do submarino em poucas horas. A Marinha tinha equipamentos de resgate, mas durante 4 dias nenhum mergulhador chegou ao Kursk. Por quê? Na manhã de 12 de agosto, o Kursk não respondeu às chamadas radiofônicas programadas para as 13h30. O protocolo exigia que a frota iniciasse buscas imediatamente. Nada aconteceu. A Marinha esperou quase 7 horas antes de declarar emergência. Só às 23h30 do dia 12, uma busca formal foi iniciada. O Kursk havia afundado há mais de 12 horas. No compartimento 9, na popa do Kursk, 23 marinheiros sobreviveram às explosões. A inundação havia isolado o compartimento. O ar ainda era respirável. Dmitry Kolesnikov assumiu o comando dos sobreviventes. Ele era o oficial de maior patente ainda vivo. Tinha 27 anos. Os marinheiros bateram no casco com objetos metálicos. Era o sinal internacional de socorro em submarinos. Séries de 3 batidas. Repetiram o procedimento por horas. Na manhã de 13 de agosto, navios de superfície russos detectaram as batidas. O relatório chegou ao quartel-general às 11 horas. Os sobreviventes estavam vivos. O AS-34 era o mini-submarino de resgate principal da Marinha Russa. Construído nos anos 1970, ele havia recebido manutenção inadequada por anos. Na primeira tentativa de acoplamento no Kursk, falhou. O AS-34 tentou o acoplamento 6 vezes ao longo de 2 dias. Cada tentativa fracassou. A escotilha de resgate do Kursk estava deformada pelas explosões. Os operadores russos não conseguiram manter estabilidade no fundo. Em 14 de agosto, a Grã-Bretanha e a Noruega ofereceram formalmente equipes de resgate e equipamentos modernos. O governo russo recusou. O vice-primeiro-ministro Klebanov declarou que a situação estava sob controle. Vladimir Putin estava de férias em Sochi quando o Kursk afundou. Permaneceu lá por 4 dias. Não interrompeu o período de descanso. A televisão estatal russa continuou transmitindo programação normal. Noticiários oficiais informaram que o resgate estava avançando. Familiares dos tripulantes ouviram contradições em cada coletiva. No compartimento 9, Dmitry Kolesnikov tirou um papel do bolso do uniforme. Começou a escrever. A data era 12 de agosto de 2000. A hora anotada, 15 horas e 15 minutos. Em 13 de agosto de 2000, familiares dos tripulantes começaram a chegar à base naval de Vidyaevo, no Ártico.
Eram esposas, mães e filhos. Ninguém os havia convocado. Eles vieram por conta própria. Vladimir Putin permanecia em Sochi. Havia chegado lá em 7 de agosto para férias. Nos primeiros 3 dias da crise, não fez nenhuma declaração pública sobre o Kursk. Em Vidyaevo, as famílias não recebiam informações oficiais. Os porta-vozes da Marinha diziam que o resgate estava em andamento e que havia sinais de vida. Ambas as afirmações eram imprecisas. No dia 14 de agosto, o almirante Popov anunciou que havia contato com os sobreviventes. Era falso. As batidas no casco haviam cessado horas antes. A Marinha não confirmou a parada das batidas ao público. Em 15 de agosto, o vice-primeiro-ministro Ilya Klebanov convocou uma reunião com as famílias em Vidyaevo. O encontro durou horas. Klebanov disse às famílias que os mergulhadores já estavam dentro do submarino. Era outra mentira. Nadezhda Tilik estava entre as famílias presentes. Seu filho, o tenente Sergei Tilik, estava a bordo do Kursk. Ela se levantou e confrontou Klebanov diretamente, exigindo a verdade sobre os esforços de resgate. A cena foi filmada por câmeras de televisão presentes na sala. Uma enfermeira se aproximou de Nadezhda Tilik pelo lado. Sem seu consentimento, aplicou uma injeção no braço dela. Tilik perdeu a consciência em segundos. As imagens da sedação de Tilik circularam nos noticiários internacionais. O caso gerou reações em vários países. O governo russo não emitiu nenhum comentário oficial sobre o episódio. Até 16 de agosto, a Rússia havia rejeitado formalmente 3 ofertas de ajuda estrangeira. O governo alegava que as operações de resgate russas eram suficientes. Nenhum sobrevivente havia sido retirado do Kursk. A pressão interna e internacional tornou-se insustentável. Em 17 de agosto, 5 dias após o afundamento, Putin autorizou a aceitação da ajuda norueguesa. Ele retornou a Moscou no mesmo dia. Mergulhadores noruegueses chegaram ao Mar de Barents em 19 de agosto. Em menos de 3 horas, abriram a escotilha de saída traseira do Kursk. Era a mesma escotilha que os russos haviam declarado irreparável durante 5 dias. O compartimento 9 estava completamente alagado. Não havia sobreviventes. Os 23 marinheiros que tinham resistido às explosões estavam mortos. O bilhete de Kolesnikov foi recuperado do bolso do seu uniforme. Em 21 de agosto de 2000, mergulhadores noruegueses giram a roda da escotilha do compartimento 9. A abertura leva menos de 2 minutos. Dentro, não há sobreviventes. No bolso do uniforme de Dmitry Kolesnikov, os mergulhadores encontram uma nota escrita à mão. A carta é endereçada à sua esposa Olga. Está datada das 15h15 do dia 12 de agosto, mais de 3 horas após as explosões. A análise forense determina que os 23 homens no compartimento 9 viveram entre 6 e 8 horas após as explosões. Eles morreram de incêndio causado por uma reação química quando a água do mar entrou em contato com o cartucho de oxigênio danificado. Não morreram imediatamente. Em outubro de 2001, um consórcio de empresas holandesas e norueguesas conclui a operação de salvamento. O casco do Kursk é içado do fundo do Mar de Barents em um único bloco. A operação dura 12 meses e custa 65 milhões de dólares. Os 118 corpos são recuperados ao longo de semanas de trabalho forense dentro do casco. 115 são identificados. Todos recebem funerais de Estado. A investigação oficial russa é concluída em julho de 2002. A causa determinada é o vazamento de propelente HTP, peróxido de hidrogênio altamente concentrado, em um torpedo defeituoso da série 6576A. O torpedo havia sido fabricado em 1990 e estava fora dos padrões de manutenção. Nenhum oficial da Marinha é processado criminalmente. O almirante Vyacheslav Popov pede demissão em setembro de 2000. A investigação é encerrada sem indiciamentos. Vladimir Putin visita Vidyaevo em 22 de agosto de 2000, 10 dias após o afundamento. Ele se reúne com as famílias por 3 horas. A reunião é fechada para a imprensa. Olga Kolesnikova está entre os presentes. O desastre do Kursk força reformas concretas na Marinha Russa. Em 2002, a Rússia elimina oficialmente todos os torpedos movidos a peróxido de hidrogênio de sua frota ativa.
O orçamento de manutenção submarina é aumentado. O protocolo de aceitação de ajuda estrangeira é revisado. Na carta encontrada no bolso de Dmitry Kolesnikov, a última frase diz: "Não há necessidade de desesperar." Ele tinha 27 anos. Se a ajuda tivesse sido aceita imediatamente, os 23 homens no compartimento 9 poderiam ter sido salvos? O orgulho e o sigilo da era soviética custaram as vidas de jovens marinheiros, que morreram escrevendo cartas de amor no escuro, esperando um resgate que chegou tarde demais. Se este documentário fez você pensar, deixe seu comentário abaixo. Curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos casos.